livros médiuns. Hoje o título é Água Fluidificada. E lá em Marcos, no capítulo 9, no versículo... É melhor falar um pouco antes desse versículo, porque o título é Água Fluidificada, mas o versículo em si, Jesus coloca aqui, fala sobre água, mas ele não está falando sobre magnetização de água e nada. Jesus, os apóstolos chegam a Jesus e falam que encontraram um rapaz expulsando o demônio em nome de Jesus. E eles... O que em nome de Jesus? Expulsando demônios em nome de Jesus. E os discípulos foram lá e repreenderam o cara a não fazer mais isso. E Jesus vai e repreende os discípulos. Não, vocês não tinham que fazer isso. Tinham que deixar ele. E lá no Evangelho está dizendo, segundo Marcos, que Jesus coloca. Ele está fazendo, expulsando, através do meu nome. Será que ele vai falar mal de mim? Então ele coloca que aquele cara que está trabalhando lá em nome de Jesus não vai falar mal de Jesus. E ele finaliza fazendo essa analogia aqui, ó. Enquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, já coloquei para a gente não entrar por esse lado fanatizado, achando que Jesus está incentivando magnetizar a água, fazendo isso ou aquilo, apesar que o Miramês vai falar. Nessa mensagem, está também colocada de uma forma a criar um ídolo, a criar Jesus externo, a criar, sabe, uma obsessão a um ídolo. E o que eu vejo nesse contexto, porque isso aí é muitas traduções, né? De repente foi até mudada por interesses lá do corporativo, né? A importância do acolhimento e respeito da diversidade de cada um. Então a gente tem que entender essa assertiva do Cristo, né? Como a gente entender a diversidade, a crença de cada um. E ensinar a valorizar a bondade, a compaixão, independentemente da diferença, da mudança, da aceitação de credo, né? Então vamos ver aqui o Miramês, o que ele coloca aqui a respeito disso. Em nome de Cristo é uma segurança em todas as nossas atitudes. O nome de Cristo é uma segurança em todas as nossas atitudes. O que diverdes de falar, fazei em nome dele, que vos será acrescentado algo mais no vosso trabalho. Colocai o Senhor como companheiro invisível em toda a vossa jornada, que sempre vos lembrareis de fazer as melhores coisas. Fazei com que a vossa mente se envolva na mente daquele que nos segue desde o princípio, que vos será dado maior confiança nas lutas de cada dia. Eis porque salientamos, quando deste alguma coisa, que seja em nome do Mestre, quando desnecessária, dispensai a palavra e deixai que o coração irradie a intenção. É interessante isso, que ontem mesmo eu passei por uma situação dessa. Me ligou um rapaz de uma distribuidora que eu trabalhava, e aí ele vem perguntando como é que eu estava e tal, para depois pedir o que ele queria, né? Que era para eu arrumar uma vaga de vendedor ou de vendedora para a esposa dele, que saiu da distribuidora daqui onde ele saía. E nisso eu comentei: e aí, como é que tá você aí na LM? Aí ele: tô legal, tô isso. E eu comecei a também falar por que eu saí, como é que eu saí. E depois para que eu toquei nesse assunto? Podia ter deixado para lá ainda. E eu me saí pesado, sabe? É que nem o estudo da semana passada, quando eu coloquei, quando a gente faz comparações, faz críticas, a gente está vibrando baixo.
Porque a comparação e a crítica é uma forma de tu se associar ao mundo físico, ao agregar ou desagregar valor a outra pessoa ou a si mesmo. E ali eu cheguei ali, eu falei, pô, para que eu entrei nessa? Como eu me deixo envolver de forma tão rápida nas coisas e não me situo. E aqui ele explica que a gente tem que estar com diálogo e mentalizando Cristo, para a gente não entrar nessa onda, né? Deixa eu dar uma limpeza aqui nesse óculos, que ele também parece estar meio embaçado. Peguei o óculos que não era para trazer. Isso aqui já está com grau já passado. Podeis operar maravilhas com um copo d'água que ofertardes a alguém, acrescentando nele as bênçãos do amor, isto é, que é dar, em nome de Jesus. A água guarda sempre a origem biológica e o raciocínio nos convida a meditar que, sendo ela o berço da humanidade, é indispensável para a vida na Terra. Esse líquido maravilhoso é de alta afinidade com os fluidos imponderáveis da natureza. O magnetismo espiritual enriquece, por vezes, os elementos que o compõem, motivo esse porque usamos a água para a cura dos enfermos. A água na fluidificação passa por uma metamorfose espiritual, sem com isso mudar sua composição química. Todavia, ela é enriquecida na sua expressão dinâmica com outras substâncias que escapam aos métodos de análise ao alcance científico. A água fluidificada mata duas sedes, a do corpo e da alma, além de restaurar certos desequilíbrios psicossomáticos. Mas tem uma coisa que para nós se torna simples. Ao nós pegarmos a água com fé, com aquela vontade forte, nós atraímos para essa água, às vezes não é nenhuma pessoa só, às vezes é como aqui, por exemplo, que tem uma equipe, né? Temos vários colegas, irmãos que estamos aqui, eu digo encarnados, sem contar com os desencarnados, e consegue, através dessa vontade, irradiar a fluidificação para essa água. Então, os fluidos bons, que é a mentalização que nós estamos fazendo, com certeza ele vai operar através daquela água. A verdade é que se a gente tiver fé, move até uma montanha. O problema todo é ter essa vontade, essa fé. Porque se a gente for toda hora entrar nessa vibe de que o mundo espiritual reage da forma que eles querem no mundo físico, isso é tanto para o bem como para o mal. Então não adianta ficar nessa, o mundo vai ser do jeito que eu quero. Se eu tiver fé naquilo, vai ser aquilo. Eu não vou, hora nenhuma, querer agora criar uma crença de que o mundo espiritual intervém a moda deles no que quer fazer no mundo físico, porque aí vai entrar para um lado meio bruxulento, né? Olha só, tem muitos, eu digo muitos mesmo, organizações que eles usam um copo d'água, mas você nota que aquela orientação que ele está dando para os irmãos é uma coisa terra a terra. Põe depois um copo d'água e beba esse copo d'água em nome de Jesus. Então você sente que ali é só mesmo sugestão e não tem aquele valor de medicinal, né, e espiritual. O líquido ali, a água, no caso, é uma base para se trabalhar uma manipulação. Mas pode ser o ar, pode ser qualquer coisa, desde que você tenha fé naquilo. Certas verdades devem ser divulgadas, pois elas ajudam no aumento da fé. O médium curador
consciente de seus poderes, poderá ser uma fonte de grandes alegrias e um verdadeiro instrumento das forças do bem. O estudo orientado corretamente é para o medianeiro qual o alimento ou a veste para o corpo. As faculdades estão aí, dependendo de serem educadas, exercitadas para a grandeza da própria vida. Seremos graduados na escala de ascensão se soubermos usar os dons que nos foram entregues por misericórdia. Além da água, que serve de veículo com o qual podemos beneficiar os sofredores, poderemos nos lembrar do ar. Até aqui, no nosso plano, respiramos essa bênção de Deus, ficando a nosso encargo multiplicar os seus benefícios pelo poder da mente. O fluido universal, ao passar pelas criaturas, se ajusta com o magnetismo que emana delas, amolda-se aos seus sentimentos e toma o caminho que se puder. Toma o caminho que seu poder mental determinar. Em se tratando de mediunidade, existe também a influência espiritual, de acordo com os dons aflorados do aparelho mediúnico. Enfim, a parte maior fica por conta do sensitivo, que deve ser educado no trato com as coisas invisíveis. Quando o médium se apossa de determinado domínio, os magnetismos espirituais e animal tornam-se seus servos, e na conversação com as pessoas carentes de saúde, ele purifica o ar que o enfermo respira, e como que por encanto, um bem-estar indivisível invade o doente, que logo sente fluir amor daquele que com ele conversava. Podeis fazer isso também à distância, dependendo do seu grau de evolução. E como educar? Essa pergunta é respondida em todas as mensagens espirituais, principalmente no Evangelho do Cristo. Começai dando algumas coisas em nome dele, que o tempo transformar-vos-á em parte integrante do Senhor, não somente dando a vós para os outros, mas ajudando os outros a fazerem o mesmo por influência de Jesus. Bebei e dai de beber água fluidificada, pois ela é luz em forma de líquido, que poderá curar e iluminar os sentimentos, como galardão dos céus aos homens da terra. E ele repete: porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Que assim seja. Então vamos pedir aí o Erlei para fazer a prece inicial, pode ser, Erlei? Assim que nós estamos juntos aqui mais uma vez, em nome do maioral do nosso Mestre Jesus, para recepcioná-lo e ao mesmo tempo sermos os trabalhadores, os discípulos dessa organização comandada pelo Mestre, pelo Professor Jesus. Assim, então, estamos um ao encontro do outro. Então, há aquela fraternidade, há aquela comunhão espiritual, e daí todos de nós que aqui estamos, viemos a essa hora para brindar esse banquete espiritual. Nós recebemos também no nosso campo de energia, ao qual nós fazemos uso, que é a nossa comunhão, a nossa irradiação, as forças, ao universo superior. Então, assim, nós contamos com a presença dos irmãos desencarnados, mas a nossos cuidados, o caminho da disciplina, da ordem do amor. Então, todos nós, fraternamente, vamos cuidar das lições citadas pelos
pelas pautas dos nossos livros, através da mediunidade do irmão que já está fora de circulação, mas, porém, continua com as aspirações espirituais através da mediunidade. E assim agradecemos a presença dos desencarnados e contamos com o apoio da nossa blindagem da água, ou seja, fluidificação em nome das energias superiores, em nome do nosso apoio mútuo, para que possamos realizar essa modificação na água. Ela passa a ser o remédio para o corpo e para a alma. E assim agradecemos, lembrando daqueles que estão em dificuldades, nas adversidades, promovidas às vezes pela natureza e às vezes pelo próprio valor humano, mas que de qualquer maneira não ficará nada em vão em que o nosso Mestre Jesus, em que todo o seu ministério não tomará conhecimento. Assim agradecemos e estamos preparando o nosso espírito para mais um dia, uma noite, tarde, uma tarde, noite de aprendizado. Assim sendo, passo a palavra ao irmão Carlos, na certeza de que nós vamos nos despertar cada vez mais. Que assim seja, Rei. Obrigado. Que assim seja. Então vamos aqui à pergunta. Então, para mim, a gente leu a semana passada essa 28, está dizendo que é 28. A gente leu, foi a 27 na semana passada. Provocação, provocando a aparição. Forma humana. 27 ou 26? Não, para mim a gente leu a 28, mas está ali 28 agora. Então, os espíritos podem se tornar visíveis sob uma aparência diversa de forma humana? Então, essa daqui eu acho que a gente leu semana passada. Eu queria que tu repetisse a pergunta. Os espíritos podem se tornar visíveis sob uma aparição diversa da forma humana? Resposta. A forma humana é a forma normal. O espírito pode variar-lhe a aparência, mas é sempre o tipo humano. Não pode se manifestar Não pode se manifestar sob a forma de chama. Pode produzir chamas, clarões, como muitos outros efeitos, para atestarem sua presença, mas não são os próprios espíritos a chama. Frequentemente... Foi falado isso na semana passada. Então, eu acho que foi... então, a gente está repetindo. Então, eu marquei aqui errado. Então, a semana que é a próxima. Mas é interessante isso aí. Não, sim, mas a gente já leu. Estava marcado até aqui que já estava lido. Então, fora os fatos... Forma humana. Foi mesmo, foi lido. Até ali eu tenho. Então, é a 29, não é a 28. Então, vamos voltar aqui, 29. Então, estamos na segunda parte, no capítulo 4, manifestações visuais, 29ª pergunta. Quer dizer, item 100, subitem 29. Que pensar da crença que atribui os fogos factos à presença de almas ou espíritos? Resposta. Superstição resultante da ignorância. A causa física dos fogos factos é bem conhecida. A chama azul que apareceu, disse, sobre a cabeça do menino Sérvios Túlios, é uma fábula ou uma realidade? Era real, foi produzido pelo espírito familiar que queria divertir a mãe. Essa mãe, médium vidente, havia percebido uma irradiação do espírito protetor do seu filho. Todos os médios videntes não veem no mesmo grau, como os médios escreventes não
escrevem todas as mesmas coisas. Enquanto essa mãe não via senão uma chama, um outro médium teria podido ver o próprio corpo do espírito. Então vamos ver agora o Miramês falando sobre isso. Então, fogos fátuos. A experiência nos fala que onde existe um engano é porque está presente por perto a verdade. O mentiroso é perseguido por ela na conjunção de sua vida. A violência é seguida pela paz. A amizade deve seguir a inimizade para restabelecer a harmonia. O ódio é violento por temer o amor, que sempre modifica sua estrutura de agressão. O falso teme a chegada do real. A ignorância sabe que algo segue as suas pegadas e que esse algo se chama sabedoria. A escuridão foge à presença da luz. Os falsos profetas são um aviso de que existe o verdadeiro, e a teoria anuncia a prática. Meditando no que dissemos, poderemos sentir o quanto poderíamos escrever sobre o assunto em pauta, para dizer que tudo, na verdade, tem uma missão no progresso e no desabrochar das qualidades e valores imortais. Segue-se daí que os fenômenos da mediunidade não têm outro caminho senão afirmar que nem todos os fenômenos que presenciais na vida são provocados pelos espíritos. No entanto, existem muitos que o são. Basta analisar sem paixão, sem a ideia fixa nas costumeiras negações, por preguiça de estudar os fatos. A luz que aparece nos cemitérios, por vezes coloridas, nos lugares de minérios, nas matas e no mar, enfim, no seio da natureza, podem provir de elementos ali acumulados e que no encontro com outros provocam um fenômeno de luzes muito admirado e interpretado erroneamente. O fogo facto é, na verdade, o fósforo contido nos ossos, que se desprende e, em contato com o ar, na escuridão da noite, oferece como uma chama de curtíssima duração. Assustou pessoas somente no período da ignorância do assunto. Os fenômenos de luz, muito conhecidos no seio da espiritualidade, por vezes não são propriamente os espíritos, mas com frequência são projeções dos seus pensamentos, usando a natureza ou projetando-os de si mesmo pela ciência espiritual já conquistada na fileira dos erros dos anos transcorridos. No entanto, quando por perto há a presença de médios de efeitos físicos, os espíritos acham ambiente para manifestar-se com os poderes que possuem, na afirmação de que a vida continua em toda parte do mundo. O espírito que respondia a Kardec em O Livro dos Médiuns afirma que a luz azul que apareceu sobre a cabeça do menino Sérvius Túlios era produzida por seu guia espiritual para chamar a atenção de sua mãe, favorecendo assim a intuição da mesma na ajuda de sua missão. A diversidade dos médiuns videntes é grande, cada um vibrando em faixas diferentes. Não obstante, o fundo é o mesmo, como lição valiosa para quem vê ou fala. A doutrina dos espíritos surgiu na Terra com o objetivo de disciplinar esses fenômenos, sejam eles espíritas ou não, restabelecendo a verdade. Se nem tudo é verdadeiro, algo é verdadeiro. Se nem tudo é mentira, algo é mentira. Compete aos estudiosos da verdade compreenderem e fazerem a seleção naquilo que puderem, e neste avanço
da procura, certamente encontrarão o que a sua estrutura pode suportar. Esse é o empenho dos benfeitores espirituais. Se tu tens alguma mediunidade aflorada, não a violentes e usa para o bem comum, esquecendo os julgamentos, freando a língua no que não deves falar. Esquece as faltas dos outros, se porventura vierem ao teu encontro, e ama a todos como Jesus ensinou, ou pelo menos esforçai-te para tal. O melhor é não ficar anunciando o que vês, para não criares ambiente de negação, pois o ser humano é quase sempre munido de contradições, tornando o ambiente desagradável. Se o médium quer seguir os passos de Jesus, não haverá de se gloriar com uma simples mediunidade que já despertou em seu benefício. Se quer falar de si mesmo, que aponte as suas fraquezas. E lá em 2ª Carta a Coríntios 11:30, está assim: se tenho de gloriar-me, glori-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Continua Miramês: o nosso maior modelo na Terra é Jesus Cristo, padrão moral puro, é o nosso sol na noite de nossas vidas. Estamos sempre lembrando que, onde estiver o negativo, é convite para que nos esforcemos no positivo, para que a vida harmonize o nosso coração e instale a paz na nossa consciência. Que assim seja. Então, assim estamos dando termo a esse estudo sobre esses fogos factos. Nunca nem ouvi falar, né? Mas tá com frio? Ele tá aí na corrente aí da porta, deve estar mesmo. Aqui não tá tão não. Aqui eu acho que tá até gostosinho. Tá uma ventilação geladinha. Pra mim dá pra suportar. Ali tá um ventinho pela porta mesmo. Então vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e entrar em sintonia, em comunicação com Ele. Mestre Jesus, nosso modelo e guia, aqui estamos mais uma vez, nesse intuito de ampliar conhecimento, ter uma visão além da matéria, compreender que tudo depende de nós. A nossa interpretação vai ser em cima das crenças que eu adoto. O meu preconceito vai ser em cima dessas crenças que me limitam, que não deixa eu trabalhar a diversidade, a singularidade de cada um. Mestre Jesus, que a paz possa ser uma realidade dentro da consciência de cada um de nós aqui, encarnados e desencarnados. E aqui estamos para isso mesmo, para trabalhar essa consciência e cada vez mais sentir essa dilatação do conhecimento, esse lado mais limpo, puro, mais amável de se avaliar o externo. E assim só temos a agradecer, rogando muitas graças ao Criador de tudo e de todos. Em nome do Mestre Jesus está iniciada, está aberta essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja.
nossos irmãos, estamos chegando ao término desse encontro. Vamos voltar ao estado consciente, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e agradecer. Mestre, agradecemos por mais essa tarde, noite de estudo, que todos aqui, encarnados e desencarnados, possam ter recebido sua cota de medicamento, de energia salutar, que todos possam sair daqui bem melhor do que quando chegou. E por isso, por estarmos aqui recebendo essa bênção de energia em forma de conceitos, em forma de amplitude de consciência, só temos a agradecer ao Pai. Muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está encerrada essa fraternidade entre irmãos, hoje aqui reunida. Que assim seja. Que assim seja. Todos bem? Tudo bem, seu Pedro? Tudo bem, Deizinha? Tudo bem. Tudo jóia, Manel? Tudo bem, graças a Deus. E aí, Erlei? Tudo bem, Erlei? Tudo bem. Tudo bem, Renato? Tudo bem. Tem uma comunicação? Tem, Deizinha? Então, vamos a ela. Meu dinheiro, minha fortuna, eu deixei tudo para trás. Meu carro, não acredito que eu estou morto ainda. Ainda não sei se lembro de mim. Sou uma pessoa que sempre venho aqui e saio daqui cheio de dúvidas. Mas meu dinheiro, tudo que me pertence. Não pode ser. Eu me recuso a pensar que estou morto. Sinto fome e sede, mas não sei como arranjar comida. Estou com muito ódio, pois vão roubar todo o meu dinheiro, toda a minha fortuna. Eu preciso me vingar. Eu preciso, custe o que custar. O nosso irmão de novo aqui. Então, vamos de novo tentar entrar em sintonia com ele. Vamos vibrar, vamos entender um pouco dos sentimentos que ele está criando e pela forma consciencial, pela forma estrutural que ele abordou e continua abordando o desenrolar de sua vida, a gente compreende o estado de espírito dele. Irmão, que a paz esteja contigo. Irmão, que você possa se ver não como um ser de carne e osso, não como um ser que ainda vive na matéria, mais grosseira, mais densa, mais física, que você possa se ver como uma energia que ora vibra em frequências baixas, em frequências altas, de acordo com o seu interesse. E aqui estamos. E graças a isso que estamos aqui, você pode dialogar de forma indireta, mas dialogar com todos nós. Estamos aqui ouvindo os seus queixumes, a sua abordagem diante do desenrolar da sua vida. Só sinto a dizer que você vai sentir mais fome. Você vai sentir mais sede, ao ponto de você não aguentar. E aí será tentado a se corromper, a ganhar a comida e a bebida em cima da perturbação, da violência ou do desarranjo do próximo. Pois irmãos que vibram na mesma frequência que a sua vão querer tirar proveito da sua ignorância, irmão.
O dinheiro nunca foi seu. Tudo aqui na terra nunca é nosso. Nós estamos estagiando para trabalhar em cima dessas frequências, dessas materializações de necessidades nossas. Você pode e merece ter uma vida mais confortável, mais agradável. Basta você trabalhar a lei do amor, aceitando o que tem a receber, entendendo, como já foi dito, que nada é real, tudo é um aprendizado. E agora, na dimensão do mundo espiritual mais denso, porque a tua vibração está baixa, o teu interesse está baixo. O Cristo veio aqui, não foi para morrer na cruz. O Cristo não veio aqui, não foi para ser endeusado. Ele veio aqui como nosso irmão maior, nos ensinar a como morrer bem. O dinheiro não é perdição. A obsessão no dinheiro é perdição. O luxo não é perdição. A obsessão no luxo é perdição. Irmão, a aceitação é tudo. Aceite o momento que você está vivendo pelas escolhas que você fez. E ali na frente, você vai viver outros momentos de acordo com as suas escolhas. Procure compreender o que foi dito aqui, o que é dito sempre, em cada estudo, é aberto mais uma página para o nosso conhecimento dimensional. Vibre em dimensões maiores. Esqueça a posse dos bens materiais, irmão. Isso já não faz mais parte. E você, nessa obsessão dos bens materiais, vai ter a necessidade dos vícios comportamentais de quando vivia na matéria. Infelizmente. Aí, como aqui também, mas aí de forma mais imediata, tudo é ideoplastia, tudo é criado pela tua mente. Se você vibra na baixa dimensão, você vai ter tudo da baixa dimensão. Se você vibra na necessidade material e não estando no mundo físico, a realidade plástica, mais imediata, também terá essa conotação da necessidade das viciações do plano físico. Que a paz esteja contigo e que você possa cada vez mais trabalhar esses conceitos, essas verdades que te liberta da dor, do sofrimento, do apego. Fique na paz e que com a paz todos nós aqui encarnados e desencarnados possamos sair. Em nome do Mestre Jesus, que assim seja. Feliz a cantar, em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problemas, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. A terra que amamos é nossa escola. Estudo e trabalho
são bênçãos sem fim. Nas horas difíceis, de exames e provas, eu tenho a certeza, Jesus é comigo. À frente, embora os espinhos, vimos de perto serena voz. Ninguém retrocede de nossos caminhos.